Hoje nós vamos continuar a nossa leitura do documento 158, que nós paramos, né? Hoje vai ser sobre as questões de Pedro, que Pedro colocou para Jesus. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar com a graça de Deus e com as luzes do Espírito que certamente estará conosco. Amém. Está conosco, né? Eu acho que Mas, Lívia, só um parênteses. A minha maior frustração do livro de Urante é que ele ignora o espiritismo, que é a minha base. Então, é uma frustração enorme. De certa maneira, sim, né? Mas eu acho que ele comenta mais as manifestações daquela época, como eram feitas, né? Porque nessa É, época em que o livro foi, existia muitas pessoas que enganavam as outras, assim, né? Então, eu não sei como é é. que está agora, né? Ainda tem, né? Ainda tem em diversas religiões, né? Pessoas que também não são, tem de tudo, né? Mas a maioria é gente bacana. Quem quer ler o número 7, que é o Protesto de Pedro? Eu posso começar, mas eu prometo, eu não consigo tudo, porque Tá no momento eu vou ter que botar as crianças para dormir. certo. Obrigada, É por de Daniel. ouvinte. O protesto de Pedro. Bem cedo, na manhã dessa quarta-feira, Jesus e os 12 partiram de Cesareia Filipe para o parque de Magadã, perto de Betsaida Júlias. Os apóstolos dormiram pouco naquela noite, havendo levantado cedo e logo se aprontado para partir. Mesmo os imperturbáveis gêmeos Alfeus estavam chocados com a conversa sobre a morte de Jesus. Indo para o sul, depois das águas de Merom, eles chegaram à estrada de Damasco e, para evitar os escribas e os outros, os quais Jesus sabia, estariam logo vindo atrás deles. Ele ordenou que fossem para Carfanaum, pela estrada de Damasco e que passa pela Galiléia. E assim ele o fez, porque sabia que aqueles que o seguiam iriam descer a leste da estrada de Jordão, pois consideravam que ele e os apóstolos temeriam atravessar o território de Herodes Antipas. Jesus procurou escapar dos seus críticos e da multidão que o seguia, para que pudesse estar a sós com os seus apóstolos nesse dia. Eles viajaram pela Galiléia até bem depois da hora do seu almoço e pararam em uma sombra para refrescar-se. Depois de compartilhar a comida, André, dirigindo-se a Jesus, disse: Mestre, os meus irmãos não compreendem as tuas palavras profundas. Chegamos a crer plenamente que és o Filho de Deus. E agora ouvimos essas afirmações estranhas de que nos deixarás e de que morrerás. Não compreendemos o teu ensinamento. Estás falando-nos por meio de parábolas? Rogamos-te que fales a nós diretamente e sem disfarce. Em resposta a André, Jesus disse: Ixi, cortou uma. Aí, obrigado. Meus irmãos, por que vós tendes confessado que sou o Filho de Deus? É que me sinto obrigado a começar a revelar-vos a verdade sobre o fim da auto-outorga do Filho do Homem na terra. Vós insistis em apegar-vos à crença de que sou o Messias, e não estáis dispostos a abandonar a ideia de que o Messias deve assentar-se em um trono em Jerusalém. E é por isso que eu insisto em dizer-vos que o Filho do Homem deve ir, em breve, para Jerusalém,
sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos escribas, pelos anciãos e pelos chefes dos sacerdotes, para, depois de tudo isso, ser morto e ressuscitar. E não vos falo por parábolas, falo a verdade a vós, para que possais estar preparados para esses acontecimentos, quando eles subitamente sobrevierem até nós. E quando Jesus estava ainda falando, Simão Pedro, irrompendo impetuosamente na direção dele, colocou as mãos nos ombros do mestre e disse: Mestre, longe de nós contradizer-te, mas eu declaro que essas coisas não irão jamais te acontecer. Pode continuar, Lilian? Sim, se não tiver nenhuma Sim. pergunta ou comentário, sim. Eu fico imaginando a dor deles, né, ouvindo isso tudo, né? É, verdade. E até questionar a fé, né? Porque para eles ele ia ser o rei, né? Sim. Pedro disse isso porque amava Jesus, mas a natureza humana do mestre reconheceu nessas palavras de afeição bem intencionada uma sugestão sutil de tentação para que ele mudasse a sua política de prosseguir até o fim com a sua missão de outorga terrena, de acordo com a vontade de seu pai no paraíso. E porque ele detectou o perigo de permitir que as sugestões, mesmo a dos seus afeiçoados e leais amigos, dissuadissem-no, é que ele se voltou para Pedro e para os outros apóstolos, dizendo: Ficai para trás, tendes o espírito do adversário, o tentador. Ao falar desse modo, não estais do meu lado, mas do lado do nosso inimigo. Desse modo, do vosso amor por mim, fazeis um obstáculo ao meu cumprimento da vontade do Pai. Importai-vos menos com os caminhos humanos. Cuidai antes da vontade de Deus. Após recobrarem-se do primeiro choque desculpe, da reprimenda pungente de Jesus e antes de reassumirem a sua viagem, o mestre acrescentou ainda: Se algum homem quiser seguir-me, que esqueça de si próprio, que assuma as suas responsabilidades diariamente e me siga. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida egoisticamente, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que pode um homem dar em troca da vida eterna? Não vos envergonheis de mim e das minhas palavras em meio a essa geração pecadora e hipócrita. Isso não mudou nada, né? Do mesmo modo que não terei vergonha de reconhecer-vos quando, em glória, eu aparecer diante do meu Pai, na presença de todas as hostes celestes. Todavia, muitos dentre os que agora estão diante de mim não terão o gosto da morte, antes de verem esse reino de Deus chegar com poder. Aqui eu queria fazer só um comentário, né? É, que Jesus falando isso ainda, eu acho que era muito abstrato, né, para os apóstolos, né, Sim. conceber, né, e, Eles não e muito queriam que difícil Jesus ao mesmo partisse. tempo. É, e era difícil falar que perder a vida e continuava ela depois, né, do mesmo modo que a tinha aqui, né. Tempos difíceis ali, né. Sim, e eles tinham muito apreço por Jesus, né? Eles amavam Jesus e ah, encontravam nele, assim, palavras de um mestre, né? Então, mas Jesus alertou eles que é muito forte isso que ele diz, né? Que quem quiser ganhar a própria vida vai perdê-la.
Quer dizer, quem tem apego por essa vida, eu entendo assim, né? Quem tem apego por essa vida. E a gente tem apego, muitas vezes a gente tem muito apego a essa vida. Então, quer dizer, a vontade de Deus para ele era, ele sabia que seria a morte, né? Mas que a morte não era o fim. E é isso que a gente tem que se conscientizar cada vez mais, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa que está com um problema grave, né? E, e que pode vir a falecer, né? Mas ele dizia que ele está tranquilo, porque ele sabe é, que, que a vida continua, né? Que a vida, e o próprio livro diz, né, que a vida real é a vida no paraíso, que aqui é uma sombra do que é no paraíso. E a gente acha que aqui é a vida real. Mas para nós é real e a gente tem que viver. Essa é a grande verdade, né? E de certa maneira a gente se apega, que a gente não consegue ver o céu. A gente imagina só. E a gente sabe que Jesus veio e disse que vai preparar para nós um lugar melhor. Então a gente tem fé nisso. Tem fé e acredita. Mas a gente se apega às pessoas daqui muito, né? Mas é aquela história, né? A gente sempre, por exemplo, quando meu pai passou para outra vida e minha mãe também, né? A última coisa que eu dizia para eles é até nos vermos novamente, porque é um amor, principalmente de pai e mãe e de filho também assim, né? Mas é um amor que a gente sabe que transcende o humano. E é por isso que a gente sabe que não pode acabar, que a gente ama demais essas pessoas, né? Eu acho que é esse amor que a gente tem, que é um amor que transcende tudo. É muito legal. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre essa passagem? Ou alguma pergunta? Oi, Evelyn. Oi, Yara, que chega Boa depois. noite. Boa noite a todos. Mas eu gosto muito quando. Eu gosto. Jesus disse que até isso é uma tentação, né, para ele. E eu lembro também da passagem que ele fala para a mãe dele, para a mãe Maria, naquela festa em que é para converter água em vinho, né? E que ele também trata como uma tentação. E eu sempre achei que a Sim. tentação era sempre alguma coisa muito ruim, né? E É, nesse caso, a tentação parece uma coisa tão simples, né? De querer ficar com quem é, você gosta, né? sim. E é ficar também com a vida, né? Porque Jesus, ele tinha todo o poder. Se ele quisesse, ele poderia dominar todo aquele povo simplesmente. Então, isso para ele era uma tentação. Por isso que ele dizia, né? Não, eu tenho que viver a minha vida com meu pai, né, de acordo com a minha auto-outorga, que é o que? Viver a vida de acordo com um ser humano. Então, para ele era uma tentação grande, por isso que. E Pedro não entendia, como assim uma tentação, né? Viver é a maior das dádivas, como que pode ser uma tentação, né? Mas porque para ele seria tranquilo ele sobreviver a tudo aquilo, até se tornar um rei. E eu acho que ele tinha essa parte humana também, ele vivia plenamente a parte humana, né? Então ele tinha isso também. Por isso que ele disse, ó, sai daí porque você tá com aquele que faz intrigas, né? Com, com aquele que, com o próprio tentador, não sei como é que ele falou ali a Quase um palavra. separatátia, né? Separatátia com a Eva. Serapatátia, Serapatátia. É, Serapatátia, desculpe. Com a Eva, né? mas é isso mesmo. Então vamos continuar para ver o que Jesus continua dizendo. Você pode continuar a ler, Daniel? Posso, uns minutinhos, posso. E assim Jesus mostrou aos 12 o caminho doloroso e conflitante que eles deveriam trilhar, se quisessem segui-lo.
Que choque essas palavras causaram nesses pescadores da Galiléia, que persistiam em sonhar com o reino na terra e com posições de honra para si próprios. Mas os seus corações leais encheram-se de emoção com esse apelo corajoso, e nenhum deles teve a ideia de abandoná-lo. Jesus não os estava mandando para a luta sozinhos. Ele os conduzia. Pedia-lhes apenas que o seguissem com bravura. Devagar, os 12 apóstolos estavam captando a ideia de que Jesus lhes estava contando algo sobre a possibilidade da sua morte. E apenas vagamente eles compreenderam o que ele havia dito sobre a própria morte, enquanto a sua afirmação sobre ressurgir dos mortos não se registrou absolutamente naquelas mentes. A gente sempre olha o lado ruim da coisa, né? À medida que passaram os dias, Pedro, Tiago e João, relembrando-se da experiência pela qual haviam passado no Monte da Transfiguração, chegaram ao entendimento mais pleno de algumas dessas questões. Em toda a ligação dos 12 com seu mestre, apenas umas poucas vezes eles viram aquele olho relampejando tanto e ouviram palavras tão bruscas de repreensão como as que foram administradas a Pedro e ao restante deles nessa ocasião. Jesus havia sempre sido paciente com as limitações humanas deles, mas não tinha sido assim quando colocado de frente a uma ameaça iminente contra o programa de cumprir implicitamente a vontade do seu Pai no restante da sua carreira terrena. Os apóstolos ficaram literalmente assombrados. Estavam estupefatos e horrorizados. Eles não podiam encontrar palavras para exprimir a sua tristeza. Aos poucos começaram a compreender o que o mestre iria suportar e que deveriam passar por aquelas experiências junto com ele, mas não despertaram para a realidade desses acontecimentos que se aproximavam, senão muito depois das primeiras sugestões da chegada iminente da tragédia que seriam os últimos dias dele. Em silêncio, Jesus e os 12 partiram para o seu acampamento no parque de Magadã, viajando pelo caminho de Cafarnaum. À medida que caía a tarde, embora não falassem com Jesus, muito eles conversaram entre si, enquanto André dialogava com o mestre. Continua? Obrigada, Daniel. Obrigado. Algum comentário, alguma coisa que vocês querem enfatizar? Acho que foi frustrante para eles, né? Mas eu fico imaginando Jesus sabendo de todo o destino que ele ia ter, e porque ele poderia também ter ido como foi Melquisedeque, como foi Maquiventa, né? Foi dada essa opção a ele, né? E Sim, eu fico imaginando, né? Você saber que vai passar por tudo aquilo, não ter ansiedade, não ter tristeza, não ter, enfim, todo mundo esperando uma coisa que você pode estar na sua mão, né? Mas acho que ele também não queria repetir o pecado do, como foi do príncipe planetário, que se conjurou, que se autoproclamou Deus daquele planeta, né? Acho que Jesus sim. nunca quis ter um título semelhante, né? Como rei, por meio de algo grandioso, né? É, com certeza, né? Ele veio para proclamar o Pai. Então, para ele, o que interessava era a verdade da paternidade universal. E isso não agradava muito aos judeus, né? Que eles se declaravam povo escolhido. Então, você imagine, você está falando uma coisa que é praticamente contra a religião em voga na época, né? Como assim?
os gentios, os samaritanos, os outros povos também são filhos de Deus? Não, eles não viam assim, né? Eles achavam que eles eram o povo escolhido. E Ainda acho, né? ainda acham, acredito, não sei, como que eles veem essa questão, né? Acho que existem várias vertentes judaicas de pensamento, acho que agora penso um pouco de maneira diferente. Mas essa realidade da paternidade universal de Deus, para eles era uma coisa que inquietante, né? Que ia contra a religião deles. Então, foi por essa razão, acredito eu, que eles perseguiam tanto Jesus, né? Porque ele estava criando uma outra religião, tanto que a religião de Jesus era vista como seita na época. Ela era vista como uma seita religiosa, né? Que era apartada da religião judaica. E muita gente se converteu para essa, a princípio, seita, né? Porque tinha coisas que não ia de acordo com a religião dos judeus, e Jesus também, daí na sequência, ele vai dizer, olha, todas esses rituais que vocês fazem, que vocês impõem aos fiéis, todos esses sacrifícios, tudo isso ele falou que não estava de acordo, né? E isso, por isso que ele foi perseguido duramente pelos judeus, perseguido até a morte. Pois é. Lilian, Oi, Angélica. eu acho assim, a impressão que eu tenho, esses grandes seres, eles têm que realmente passar por uma morte assim, muito dolorosa, para chocar a humanidade, né? O Gandhi, por exemplo, ele só conseguiu libertar a Índia enfrentando sem armas. Morreram vários, mas ele conseguiu. Joana d'Arc, né, morreu queimada. Então, Cristo não podia ter uma morte assim, sabe? Ele tinha condições de não precisar sofrer. Mas foi preciso ser crucificado para que aqueles que realmente não acreditavam muito nele ouvissem do resto da grande maioria que acreditava. Mas por que foi crucificado? Se ele só fez milagres, só pregou o bem, só o amor. Então tem que ser esse choque mesmo, sabe? Para despertar, eu acho. Eu penso assim, não sei se eu estou certa, mas eu sinto assim. Pode ser, né? Pode ser que seja isso. A gente mal conhece, né? Se bem que a vontade de Deus não era que ele morresse crucificado, isso é certo, tá no livro, né? Mas foram consequências da desumanidade, né? Daquelas pessoas da época. Também a gente não pode julgar os judeus de hoje, isso o livro deixa bem claro, por causa dos judeus daquela época, né? Era um pensamento deles que eles tinham, então ficou lá, né? Esse, vamos dizer assim, essa questão, tanto que Jesus os perdoou. Jesus disse: perdoai-os porque não sabem o que fazem, né? Quando ele estava sendo crucificado. Porque Jesus sabe que nós estamos no início, e às vezes eu fico pensando, nós estamos tão no início da nossa civilização, a gente ainda tem tantas questões a resolver, sabe? Né? Mesmo assim, humanamente falando, nós ainda temos que evoluir muito. Mesmo biologicamente, a gente tem que evoluir. Muitas questões ainda na nossa alimentação,
no nosso modo de vida, né? A gente dá muita importância ainda às questões materiais e deixa as espirituais assim em segundo plano, e o que não é para acontecer. A gente deveria dar muito mais valor às coisas espirituais. E é uma evolução que a gente está tendo, e a evolução diz que é lenta também, é muito aos pouquinhos. Então, paciência, né? Porque a gente quer que o negócio aconteça de uma hora para outra. O que a gente quer é que Jesus venha e faça mágica de novo. Que Jesus venha e faça a mágica. Não vai acontecer. A gente vai ter que evoluir, se conscientizar, e é assim todos os mundos. Então, é assim que é. Mais alguém tem algum comentário? Roberto. Olha, essa questão é muito delicada. Eu acho que talvez seja raríssimo um filho criador sofrer uma morte como Jesus Cristo sofreu. Eu acho que você imagina o que a dor do universo sofrer isso que ele sofreu aqui em Urântia, eu acho que isso é terrível. Isso aconteceu, a gente sabe, quando ele tomou as decisões. Logo depois de ser batizado, ele decidiu que a vida dele transcorreria da maneira natural, que ele não ia usar superpoderes. Então, eu acho que tem a ver com essa decisão, mas ele ser crucificado é horrível. É claro que ele revelou um amor que ficou todo mundo de joelho, até os anjos, quando ele pediu para que o Deus perdoasse quem o estava crucificando. Agora, ainda hoje, eu sei que a grande maioria dos cristãos, eles acham que o que salvou foi o Jesus ter morrido, que aquilo foi uma expiação. E essa doutrina da expiação, que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, é outra coisa que não tem lógica, entendeu? Então, eu acho que a gente que conhece o livro de Urântia, conhece como e por que aquilo aconteceu, a gente pode ajudar nossos irmãos e irmãs a entender, né, que Jesus ele não teria que morrer daquele jeito, foi a ignorância e os pecados dos seres humanos que fizeram aquilo acontecer, e que a doutrina da expiação é errada. É errada. Um inocente morrer pelos pecados de outro. Isso é meu comentário, mas eu fico assim, perplexo com esse evento da crucificação. Fico perplexo. Obrigada, Roberto. Boa noite, Balmo. Sua vez. Tem que abrir o microfone. Eu sempre pensei muito sobre essa questão de Jesus se submeter a uma morte tão humilhante, né? Porque a crucificação era uma penalidade tão grave, tão dolorosa, que os romanos não aplicavam a romanos, eles só aplicavam a um cidadão romano, por mais criminoso que fosse, mais merecedor que fosse, eles não aplicavam. Eles só aplicavam a estrangeiros. Então, era, com certeza, a mais humilhante de todas as penas, né, que um homem poderia sofrer na época, no Império Romano.
E a outra, portanto, era uma penalidade de grande impacto moral, né? Além do mais, era possivelmente a penalidade mais dolorosa que podia se submeter. Mas por que que Jesus fez isso, né? Se submeteu a isso? Se ele já era considerado como concluído o seu trabalho. E a única ideia que eu acho assim racional para compreender essa decisão dele é para não deixar para nós desculpa alguma. O resultado desse trabalho é tão fantástico, tão grandioso, né? A salvação humana o homem se tornar um ser eterno e se evoluir num processo de tão magnífico que dá a ele a possibilidade de ser puro como o Pai. Então, significa que essa grandeza é muito mais valiosa do que qualquer morte que você venha a se submeter ou a acontecer na Terra. Então, assim, é como se não existisse desculpa, né? Me veio a cabeça numa estrada que eu estava rodando, aí um acidente no caminhão, que o camarada ficou atropelado, ficou com um pedaço do corpo numa roda, o outro na outra, todo despedaçado. A carne mesmo, né? Assim, a carne como se fosse um bicho. E aí é mais ou menos isso, né? Eu acho. Por mais dolorosa que seja, por maior que seja a negação decorrente de um problema qualquer na vida humana, ela será sempre muito, muito, muito aquém da grandeza que está a nos esperar dentro desse processo. É por isso que ele é como se fosse uma lição, né, para o ser humano, de que não há desculpa. É tanto que quando ele ressuscitou, ele não veio com queixa nenhuma. Ele não disse assim, aquele bando de, de fariseu, esse povo todinho me matou, foi uma sacanagem danada. Disse, não tem uma queixa, não tem nada. Ele não se refere a isso em nenhum momento, né? Então, eu fiz essa leitura, né? Uma leitura que deixa o homem sem saída, né? Para assegurar que a decisão dele é uma decisão de um ganho extraordinário. A outra é referente ao fato dele ter sido submetido a isso, né? Que, embora os judeus da época fossem outros, eles nada diferem deles atualmente. Não é o judeu em si, o povo judeu em si, é a religião institucional, né? Quem procura matar ou inibir a religião de Jesus não é ninguém, o principal inimigo não é ninguém mais, ninguém menos do que a religião institucional, porque ela é que todos se submete a um desmascaramento, né? Ela está toda institucionalmente assentada em cima de ideias que são ideias falsas, né? Ideias que realmente não levam o homem à salvação dele. E além da grana, né? Do dinheiro que está envolvido. Quando Jesus chegou no pátio lá da sinagoga e tirou os mercadores dali, que vendia isso, vendia aquilo, eles perderam dinheiro. A decisão de matar Jesus começou dali. Mas era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, bom. Eu só queria Daniel, complementar o que o Bauman falou. Eu acho que uma outra lição disso aí, além de infinitas, né, outras, né,
é que não existe justiça no mundo dos homens, que mesmo te julgando do maior pecado, mesmo te colocando na maior punição, você pode ter sido o filho do homem ali, né? E sendo julgado da pior maneira. Ao mesmo tempo que quem julgou essa pessoa injustamente, da pior maneira possível, com o pior julgamento, ainda assim mereceu perdão. Então, dos dois lados, tanto quem julgou quanto quem foi julgado, independentemente de quem foi, o único que pode julgar é Deus, né? Eu acho que essa é uma grande lição ali, né? Que Jesus pediu que perdoasse a quem estava o julgando ali, da pior maneira possível, da pior forma, que era a morte. E além disso, ele sendo o maior inocente e sendo o Salvador, ainda assim tinha sido julgado da pior maneira, né? Verdade, verdade, Daniel. Né? Deus já Gente, perdoou. Oi, eu Lúcia. queria Tá falhando a tua voz. A que gente nem não consegue gosto te de falar, ouvi-lo agora sim. mas acho que a coisa nessa decisão de Jesus, então, pronto, nesse processo de Jesus, foi a consagração. O que é a consagração? É fazer a vontade do Pai. E estava inclusive, gostou dessa inclusive, a ele morrer da forma que ele morreu. Isso faz parte do processo de Jesus. Então, assim, a consagração de fazer a vontade do Pai é a coisa mais importante e que nós temos que decidir, que é fazer a vontade do Pai. Esse é o que eu queria dizer, tá bom? Sim, verdade. Se ele não tivesse coragem, né? Ele sabia que ia ser, de alguma maneira, a crucificação seria um caminho que poderia acontecer, mas que ele deveria ficar ali junto aos seus, né? Junto aos seus apóstolos ali firme. Então, que era a vontade de Deus que ele ficasse ali. Ele via isso, né? Não tinha como. Mas era um caminho difícil. Tanto que quando ele orou ao Pai, né? Que o livrasse da crucificação, né? Ele viu que não tinha como, era um caminho que era natural de acontecer, como quando você tem uma doença. Muitas vezes você não quer morrer daquela doença, mas às vezes é o caminho. E que não é também deixar a vida, mas simplesmente passar para outra vida, né? A gente tem que começar a, a, a ter essa em mente, né? Que essa vida, ela é transformada. Ela não é simplesmente, ela não finda. Lógico, o que a vida humana, sim, mas Jesus falou ali, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Por quê? Porque não tem uma outra maneira de nós passarmos para outra vida, senão deixando essa. Mesmo que a gente se fusione. O que que acontece na fusão? Na fusão é consumida num fogo, né? Que não queima, mas o tabernáculo de carne não vai mais existir, né? A gente tem essa ideia, parece-me que a ideia do cristianismo é que nós vamos ressuscitar com esse corpo. E nessa nova revelação do livro de Urântia, sabemos que é com um corpo novo. É uma nova, pode ser parecido, que seja parecido com esse, mas é novo, né? Não é mais esse. Então, esse corpo nós vamos deixar. Esse apego nós não podemos ter. Ainda bem, né, Lilian? Porque, nossa, o meu não tá aquelas coisas não, viu? Que dá um trabalhão, hein? Dá um trabalhão. Mas é isso aí, é o que tem para hoje, né? Vamos fazendo o que podemos. Ai, Senhor. Você quer falar mais alguma coisa, Palma? Está com a mão levantada?
Acho que é Tá no para ter apagado, mas aproveitando a oportunidade, realmente as religiões institucionais, elas se desvalorizaram exatamente porque se apegaram à ideia tão claramente louca, né? Porque o jeito de ressuscitar o corpo, como é que vai levantar esse povo desse cemitério todo e sair andando, né? É porque, na verdade, eles não compreendem, né? Não compreendem. Eles são religiões que repousam em cima da mente material, né? E aí criam essas loucuras. É como a reencarnação também, mais ou menos por aí. A reencarnação é o mesmo conceito da religião católica, só muda um pouco o aspecto, né? De que ele vem para completar o trabalho e tal, né? Que é a ideia espírita. Pagar as penas, ou completar o trabalho, ou pagar as Completar, penas, pagar as penas. Mas é os, isso. os karmas. Então, tá. Vamos continuar então? Vamos começar uma nova, um novo documento não, não, tem mais um. Quem gostaria de ler agora, na casa de Pedro? Posso ler, posso ler. Obrigada. Na casa de Pedro. Chegaram em Cafarnaum durante o crepúsculo e, seguindo por caminhos pouco frequentados, foram diretamente à casa de Simão Pedro para jantar. Enquanto Davi e Zebedeu preparava-se para levá-los ao outro lado do lago, eles permaneceram na casa de Simão. E Jesus, levantando os olhos até Pedro e os outros apóstolos, perguntou: Enquanto caminháveis juntos essa tarde, sobre o que faláveis tão gravemente entre vós? Os apóstolos ficaram calados porque muitos deles haviam continuado a discussão iniciada no Monte Hermon sobre as posições que eles deveriam ter no reino que estava para vir, quem deveria ser o maior e assim por diante. Jesus, sabendo o que ocupara os pensamentos deles naquele dia, com um gesto, chamou um dos pequenos de Pedro e, colocando a criança entre eles, disse: em verdade eu vos digo, se não mudardes e se não vos tornardes mais como esta criança, pouco progresso fareis no reino do céu. Aquele que se humilhar e tornar-se como este pequeno, virá a ser o maior no reino do céu. E aquele que receber esse pequeno é a mim que recebe. E aqueles que recebem a mim, recebem também a ele que me enviou. Se quiserdes ser os primeiros do reino, procurai ministrar essas boas verdades aos vossos irmãos na carne. Mas se alguém fizer um destes pequenos tropeçar, seria melhor para ele que uma pedra de moinho lhe fosse atada ao pescoço e que fosse jogado no mar. Se as coisas que fizerdes com as vossas mãos, ou as coisas que virdes com os vossos olhos ofenderem o progresso do reino, sacrificai então esses partes idolatradas, pois é melhor entrardes no reino sem muitas das coisas amadas da vossa vida, do que vos apegar a esses ídolos e ver-vos excluídos do reino. Mais do que tudo, entretanto, assegurai-vos de não desprezar nenhum desses pequenos, pois os anjos deles contemplam sempre as faces das hostes celestiais. Quando Jesus acabou de falar, eles entraram no barco e velejaram para o outro lado até Magadã. Obrigada, Sandra. Algum É, comentário, Sandra? Obama, alguém?
Olha, eu entendo que os apóstolos não compreenderam o que Jesus falou. Estava muito longe. E aquilo deixou eles, acho que por muito tempo, confusos. Eles entraram em expectativa, pensando, será que isso vai acontecer? Eles confiavam no Mestre. Se Jesus falou, era uma verdade. Mas a verdade era tão distante do que eles compreendiam que causou espanto. E sabe que quando a gente entra no espanto é que a gente fica no vácuo, né? A gente não tem É, mais recurso para continuar o raciocínio, falta recurso para você continuar o raciocínio. Então, acho que Jesus estava querendo ajudar com mais com mais jeito, falando de outras maneiras a mesma coisa para falar, olha, o que eu falei é verdade, nós vamos viver isso. Eu acho que quase até o momento que tudo aconteceu, o registro só veio quando aconteceu. Na prisão de Jesus é que começou a compreensão se instalar, e aí eles começaram a conseguir compreender o processo. Acho que é sim, isso. verdade. Sofreram bastante, né, Sandra, com tudo isso também. Bauman, Eu concordo com a Sandra. Você vê que os apóstolos aí, na verdade, eles não entenderam nada. Por incrível que pareça, convivendo com Jesus, aí Jesus sacou que a conversa deles era uma conversa de baixo nível, né? Na verdade, eles estavam dividindo quem é que ia ocupar os cargos no novo reino. É uma ideia totalmente despropositada, né? Isso aí serve para nós, para ver como é difícil a gente soltar esses valores que estão dentro da gente, né? Valores do prestígio, do poder. Então, os apóstolos estavam fazendo isso, né? Eu entendi assim, né? Aí Jesus, como sempre, ele entrou para esclarecer de vez, né? Com um argumento muito forte. E aí, nós hoje estamos aqui nessa luta. E é muito preciso ter muita cautela, né, e muito interesse para poder evitar que esses valores e essas ideias, né, que estavam mobilizando esse diálogo dos apóstolos, não permaneçam entre nós, né? Porque a nossa responsabilidade com esse nível de informação que o livro de Urântia trouxe é uma responsabilidade muito grande mesmo. sim. É isso. Obrigada, Bauman. E aquela parte que ele fala sobre as crianças, né? Que se a gente não se tornar como como um- uma criança. E ali ele estava se referindo a um dos pequenos de Pedro. E me chamou a atenção que deveria ser um dos filhos de Pedro, né? Ou o neto, ou o filho, não sei, acho que é filho, porque Pedro acho que era um pouco mais velho que Jesus. Devia ter 35, acho, mais ou menos. E, e ele compara, né, que aquele que quiser, aquele que quiser fazer a vontade de Deus, que seja como uma criança no reino, né? Não sei o que que Jesus quis falar, ser como uma criança no reino, o que que vocês pensam? Oi, Lilian. Agora eu Oi. consigo. Eu penso assim, até olhando pela atitude dos apóstolos, né? Uhum. Eu acho que tinha muita atitude que era pré-concebida, né? Então eu não consigo nem julgá-los, nem julgar mesmo a Judas, né? Que eu não sei quão apegado estaria eu ali ao mestre, se mesmo eu o seguiria, eu acharia um louco na época, né? Não abandonaria tudo para talvez segui-lo, né?
E eu acho que é isso, se a criança, você não tem nenhum pré-julgamento, não tem nenhuma ideia já concebida, que tudo é muito novo, a gente não sabe nada de nada, né? E ali era estar aberto ao que fazia mais sentido, não ver maldade nas coisas, não ver é, vingança, algumas outras atitudes que só uma criança pode ter, né? Eu vejo muito Uhum, mais nesse sentido quando Jesus diz que a gente precisa ter mais essa atitude, né? De uma criança que acabou de chegar, acha a vida linda, quer viver, tem a vontade, é, acha todos iguais, se é rico, se é pobre, não tem esse julgamento que ele quer, é muito explícito, é muito espontâneo, né? Eu acho que é isso que ele pede de todo ser humano ali, independente da idade, né? Mas, muito de novo, é uma legal, adaptação minha, né? muito legal. Obrigada, Daniel. Yara. Ele, complementando É, Daniel, só atrapalha um pouquinho, eu acho que é ter o coração puro, Aham, que a criança tem um coração puro que ele não tem maldade, entendeu? sim, É isso. verdade. Yara. é, eu ia dizendo isso, como a Lúcia trouxe, eu vejo as crianças com uma pureza, e nesse sentido, o pai para as crianças é o papai, é tudo, tem uma entrega, né? As crianças, é claro que a gente tem várias histórias de pais com filhos que não são assim. Mas estou dizendo assim, o que vem da criança é a pureza, é a entrega, é o papai que é tudo. Então, quando o pai é tudo, tem uma certa adoração, uma confiança, né, que cabe aqui a gente pensar. Como que, ouvindo aqui hoje, eu vejo que Jesus, ele ele fez caber dentro dele, na condição de um ser humano, toda a experiência vivida. Ele mostrou, inclusive, como que, sendo filho do homem, a gente pode também chegar a conhecer esse lugar de saber que nós somos filhos de Deus também, né? Então, para isso, ele fez caber toda a experiência e aceitou ela inteiramente, né? Aceitou no sentido de lidar com a realidade que ele sabia que estava surgindo, chegando para ele, e que realmente, né, o Bauman colocou, e a gente está falando aqui, são as coisas do mundo, né? Jesus fez revelações, e hoje eu pergunto, o mundo está diferente? Não está. Como você disse, nós ainda estamos muito iniciantes, né? Então, quando a gente começa a conseguir ouvir essas revelações e deixar elas entrarem mais na nossa vida e deixar nos ajudar, né, a ter um entendimento diferente, é para exatamente a gente limpar o que não é puro. Muitas vezes as pessoas puras são vistas como ingênuas. E quando você chama uma pessoa de ingênua, é quase que, né, assim, dizer que tem alguma coisa errada com essa pessoa que não percebe a realidade da vida. Mas não é bem isso. A pureza não é isso, né? A pureza é não ter mesmo essa coisa que o mundo tem, né? Essa toxicidade, às vezes, de distorção, essa cegueira que às vezes existe, às vezes não, que existe, né? Agora, o despertar individual, ele vai acontecendo.
né? A gente está aqui, a gente está compartilhando o despertar que cada um de nós experimenta na sua vida. E quando a gente chega aqui, a gente pode compartilhar isso. Olha que coisa boa. A gente tem um espaço de compartilhamento onde a gente começa a perceber que esse espaço ele já existe no mundo e ele existe em muitos outros lugares também. Então, como você disse, né, Lilian, a questão da consciência que a gente vai precisando expandir para a gente lidar com a nossa realidade e a realidade do mundo, não se esquecendo dessa filiação de Deus. E, além disso, né, transmutar, transcender toda uma mentalidade que a gente tem, que é reduzida, que faz parte do nosso desenvolvimento, que é de perceber que nós somos todos irmãos. Porque isso, no mundo com tantas questões aí para a gente descobrir novas maneiras, né? Tantas guerras, é complicado. Estou falando de guerras, mas são guerras, às vezes, dentro de nós, são guerras dentro da nossa casa, dentro da nossa rotina, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, se você quiser ganhar a vida, você vai perdê-la, né? E eu fico pensando, antes da gente aceitar o fato de que nós vamos para uma passagem que nos levará a uma vida melhor e aos braços do Pai, antes disso, nós estamos ainda num momento de vida que fazer uma passagem nos coloca num lugar de querer receber a possibilidade de fazer isso, uns cuidando dos outros. E isso, para que isso possa acontecer, a gente tem que pensar. Para eu cuidar do outro, o outro cuidar de mim, essa coisa da nossa fraternidade precisa permear mais a gente, de uma forma mais pura mesmo, né? Para que a gente seja capaz de não abandonar as pessoas que vão morrer. Todos nós vamos morrer, mas tem algumas que falam, né? Que está num processo. A gente tem não é só uma cegueira, é um despreparo para viver a vida. E eu acho, eu sinto que a gente ganha quando a gente se sente mais humano, né? Então, Jesus, ele, na Verdade. condição de humano, ele ensina essa humanidade que a gente precisa perceber e sentir, encontrar ela dentro da gente. Obrigada, Yara. De nada. Balma quer falar de novo? Estou falando muito. Não, é que sacou Eu estou com a mãozinha a lá. mãozinha. Não, Pode falar. essa passagem aí, que Jesus estava conclamando os irmãos, os apóstolos, a serem como as crianças, é exatamente a criança despretensiosa, né? Ela não guarda dentro dela essas ansiedades, essas ambições que normalmente o adulto já absorveu da sua formação. Mas esse mesmo ensinamento aí, num outro momento, gerou a famosa cena do lava-pés. Pela mesma motivação, apesar de já terem vivido esse ensinamento direto de Jesus, eles estavam disputando, foi na última ceia, eles estavam disputando os lugares de honra, quem é que ia ficar à direita de Jesus, junto de Jesus, longe de Jesus, onde é que estavam os lugares de honra da ceia, né? Aí foi quando Jesus, percebendo, como ele deve ter percebido aí também, que ele já fez essa pergunta, falou: o que é que vocês estavam conversando mesmo aí, pessoal? Né? Enquanto a gente estava ali passeando na beira da praia, ali, do lago,
vocês estavam conversando, quero ver o que vocês estavam conversando. Ele já sabia o que era que eles estavam conversando, né? Mas os irmãos ainda não tinham entendido a ideia do reino. Ou alguns entenderam mais, tinham mais percepção, outros menos, mas ainda estavam disputando cargo, lugares de honra, junto a Jesus na última ceia. Aí ele apelou logo, Jesus foi lavar os pés de Pedro para acabar com a conversa, entendeu? Para dizer assim, olha, nós temos que ser humildes, pessoal. Esse negócio desse lugar de honra é coisa da ambiência material e social que vocês vivem. Isso é uma ideia que não vinga no reino do Pai. Lá não tem isso. Esse negócio de o que honra, o mais O honrado maior. é o mais humilde, né? É o que serve mais, é o mais desprendido. Então ele passa, eu acho que tem outras, eu acho que são essas duas principais passagens aí do livro de Urântia, e está na Bíblia também, eu acho. Pelo menos o Lava Pés está, Está. né? Esse também que não se tornar criança, não entrar no reino dos céus, também está na É, Bíblia. tá, que ali é o filho de Pedro. Aí hoje o Papa vai lavar os pés dos padres, dos bispos, tudo vestido com as roupas maravilhosas. É muita falta de autocrítica, né? Eu comento assim, mas eu sei que tudo faz parte de um aprendizado longo, né? Que vai ao longo dos séculos desmascarando. Teve um ano que ele convidou pessoas. Eu não sei se ele tem convidado, eu não tenho visto. Mas teve um ano que ele convidou umas pessoas de rua. Acho que foi. Teve um ano que foram pessoas comuns, mas geralmente são Vai, padres, né? vai melhorando, né? Vai melhorando ao longo do É, tempo. Mas é isso, meus irmãos. Mas é joia. isso aí é um conteúdo dentro da gente social, né? Isso é colocado pela educação. Você tem que estar nos É. lugares de honra. Eu que fui político, eu estou dentro dos apóstolos, mesmo que está dentro deles. Essa energia aí eu sei qual é. Mas não é porque É. tinha aqui ou tinha acolá, não. É porque tinha dentro de mim. Não estou falando dos outros, não. Estou falando de mim mesmo. Isso aí é uma... Isso aí eu conheço. É mesmo que está na alma deles. É isso aí, né, Balma? A gente sabe porque está dentro da gente também, né? Assim como o E, reino que a gente pode acessar também está dentro da gente. é. Ei, Yari, e eu que convivo com ele há 40 anos, então nem se fala. Você sabe bem. Você também tem o dentro, né, Lúcia? Né, não? É. Então tá bem, gente. Mais Jesus algum não comentário? deixava a oportunidade, não. Jesus ele entrava mesmo para ensinar mesmo, para aplicar na veia. É É. porque nós somos roceiros, como a gente diz aqui no sertão, aprender, mas... Aliás, só pegando o gancho, o livro do JJ Benítez, que é o Testamento de São João, é um livro que ele fala como se São João estivesse escrevendo o livro e tivesse criticando todos eles, inclusive o próprio João, porque ele não tinha entendido nada do que Jesus tinha falado. E o livro é como se fosse uma crítica, né? aos próprios, a eles mesmos, né? De não ter, apesar de Jesus ter ensinado tanto, eles não tinham conseguido apreender, né? É interessante isso aí. Ô, Balmo, o Benítez, depois que você leu o livro de Urântia e leu todos os cavalos de Troia, a rebelião de Lúcifer, né? Eu descobri Urântia, o livro de Urântia, pela rebelião de Lúcifer. Aí você vê que é tudo uma novela sobre o que ele leu também do livro de Urântia, né? Não tem É, nada de viagem no ele tempo. tirou, ele tirou tudo, baseou
tudo pelo livro de Urântia. Ele tem um intelecto altamente desenvolvido, né, jornalista e tal, ele conseguiu. Eu não consigo ler os Cavalos de Troia, não. Eu tenho uma ansiedade que eu quero ir no miolo das coisas, né? Como ele tem toda uma encenação, mas a grande lição é a simplicidade de Jesus conversando com todo mundo, né? Tirou tirou a imagem de Jesus do sagrado e colocou no humano, né? O livro que me trouxe a Urântia foi o Testamento de São João, onde ele lá diz explicitamente na entrada do livro, na primeira página, e quando eu li a primeira vez não tinha percebido que era na impressão antiga ele era bem pequenininho, eu não vi depois. Aí lá ele diz, né, que agradece a Urantia Foundation. Ali é um patamar muito interessante. Inclusive, quando ele fala no livro sobre os círculos cósmicos, os 7 círculos cósmicos, que no livro de Urântia ele conta do 7º mais baixo para o primeiro, no livro dele ele inverte. Ele conta o mais baixo é o primeiro e o mais alto é o 7º. E é interessante porque os seres que escreveram o livro de Urântia, eles estavam vendo o círculo cósmico de cima para baixo. Ele, como é um escritor humano, ele viu de baixo para cima, que é onde ele está. Interessante isso aí. Ele inverteu a sequência do primeiro ao 7º, né? O mais baixo é o primeiro, enquanto no livro de Urântia, o mais baixo é o 7º, primeiro nível. Mas ele deu Sim. uma grande contribuição à humanidade, eu acho. Pelo menos a É, mim, ele me ajudou. muita gente descobriu pelo Benítez, né? Também li alguma coisa dele, mas aí foi descobrir por uma outra via. Deixa eu ver. Vamos continuar então. O próximo. Quem que gostaria de ler? Eu posso ler ele agora. As crianças já dormiram. Ah, tá. Obrigada. Documento 159. A campanha na Decápolis. Quando Jesus e os 12 chegaram ao parque de Magadã, encontraram um grupo de quase 100 evangelistas e discípulos aguardando por eles, incluindo o corpo de mulheres. E eles expuseram-se imediatamente, ficando prontos para começar a campanha de ensinamento e de preparação pelas cidades da Decápolis. Nesta quinta-feira, 18 de agosto, pela manhã, o mestre reuniu os seus seguidores e ordenou que cada um dos apóstolos associar-se-ia a um dos 12 evangelistas, e que, junto ainda com outros evangelistas, deveriam sair em 12 grupos para trabalhar nas cidades e aldeias da Decápolis. Ele ordenou ao corpo de mulheres e aos discípulos restantes que permanecessem com ele. Jesus destinou 4 semanas a essa viagem, instruindo seus seguidores para que retornassem a Magadã não depois de sexta-feira, 16 de setembro. Prometeu visitá-los frequentemente durante esse tempo. Durante esse mês, os 12 grupos trabalharam em Gerasa, Gamala, Ipos, Zafon, Gadara, Abila, Edrei, Filadélfia, Resbom, Dium, Citópolis e muitas outras cidades. Durante essa viagem, não aconteceu nenhum milagre de cura, nem outros eventos extraordinários. O sermão sobre o perdão. Certa noite em Ipos, Jesus ensinou sobre o perdão. Em resposta a uma pergunta de um discípulo, disse o mestre: Se o homem de bom coração tem ovelhas e uma delas desvia-se,
não deixa de imediato as 99 e sai em busca daquela que se desviou? E se for um bom pastor, não permanecerá em busca da ovelha perdida até encontrá-la? E assim, quando o pastor houver encontrado a sua ovelha perdida, ele a colocará nos ombros, e rejubilante chamará os seus amigos e vizinhos, para rejubilarem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu declaro que há mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por de 99 pessoas corretas que não necessitam de arrependimento. E ainda assim, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhuma dessas pequeninas ovelhas se perca e muito menos que pereça. Na vossa religião, Deus pode receber os pecadores arrependidos. No Evangelho do Reino, o Pai sai para encontrá-los, antes até mesmo que eles pensem seriamente em arrependimento. O Pai do céu ama os seus filhos, e, portanto, deveríeis aprender a amar-vos uns aos outros. O Pai do céu perdoa o vosso pecado, e, portanto, deveríeis aprender a perdoar-vos uns aos outros. Se o vosso irmão peca contra vós, ide até ele e, com tato e paciência, mostrai a ele o seu erro. E fazei tudo isso apenas entre vós e ele, a sós. Se ele vos escutar, então conquistastes o vosso irmão. Mas se o vosso irmão não vos escutar, se ele persistir no caminho do erro, ide novamente a ele, levando convosco um ou dois amigos comuns, para que possais ter duas ou mesmo três testemunhas, para confirmar o depoimento dele e estabelecer o fato de que vós tratastes com justiça e com misericórdia ao vosso irmão que vos ofendeu. E, ainda, se ele se recusa a ouvir os vossos irmãos, podeis contar o caso à fraternidade. E, então, se ele recusar a ouvir a congregação, deixai que tomem as providências que julgarem sábias. E deixai que esse membro, obstinado assim, se torne um pária deste reino. Embora não possais pretender fazer o julgamento das almas dos vossos semelhantes, e, embora não possais perdoar pecados, nem presumir de qualquer outro modo usurpar as prerrogativas dos supervisores das hostes celestes, ao mesmo tempo, a vós foi confiado manterdes a ordem temporal desse reino da terra. Apesar de não poderdes interferir nos decretos divinos que dizem respeito à vida eterna, ireis determinar as questões de conduta no que disserem respeito ao bem-estar temporal da fraternidade na Terra. E assim, em todas essas questões ligadas à disciplina da Irmandade, o que vós decretardes na Terra será reconhecido no céu. Embora não possais determinar o destino eterno do indivíduo, podeis legislar a respeito da conduta do grupo, pois, naquilo em que dois ou três de vós concordardes a respeito de qualquer dessas coisas, e perguntardes a mim, assim será feito para vós. E se o vosso pedido não for incompatível com a vontade do meu Pai no céu, e tudo isso é para sempre a verdade. Pois, naquilo em que dois ou três crentes estiverem juntos, lá eu estarei no meio deles. Obrigada, Daniel. Vamos parar aqui um pouquinho, porque tem muita coisa. Jesus, é difícil aí. Como é que Primeiro você ele vai fala das ovelhas, né? dizer? Então, porque eu acho estranho, assim, quer dizer, lógico que a gente fica muito feliz quando alguém que estava afastado, por exemplo, da família, né? Todos estão ali ao redor, todos felizes e tal. Mas quando aquele que estava afastado volta, eu acho que a alegria é maior mesmo, né? Se a gente for pensar, que
o pastor vai atrás daquela ovelha que fugiu, e apesar de que as 99 estão lá, ele fica muito feliz quando acha. Acho que isso é certo mesmo, né? A gente sente assim também, quando uma pessoa volta ao convívio, é muito, a gente se sente mais alegre. Acho que é isso mesmo. Mas com relação a essa questão de você de que as coisas, né, o que for decretado aqui na terra será reconhecido no céu. E é nessa base, vamos dizer assim, que a autoridade da Igreja Católica, por exemplo, se impõe. Entendeu? Tudo que eles decidem lá é um decreto para toda a igreja e todos obedecem. Isso é uma coisa muito certa na igreja, assim, acho que em todas as igrejas, mas então aqueles que não querem obedecer aquilo que fala, então são afastados, né? São tidos como, olha, ele não quer. Agora ali ele fala no erro. Eu vejo que ele fala um erro qualquer, vamos dizer assim, né? Se a pessoa acha que ela acha que ela está certa, mas ela está agindo errado. Então vai uma pessoa, ó, você está agindo errado. Vai com testemunha. Está errado o negócio aí. Ou vai até a congregação. Ele fala congregação. Interessante isso, porque a gente vê isso nas congregações do dia de certas igrejas, né? E que os pastores controlam até a atitude que não são muitos, né? Os crentes ali, as pessoas que frequentam, então elas controlam até casamentos, né? Se serve, se não, seu par serve, se não serve, coisa assim. Mas é muito interessante, né? Essa questão ali que Jesus diz, apesar de vós não poderdes perdoar os pecados, e daí eu fico assim pensando, né? Não, mas e a confissão, onde é que fica? Que a gente confessa pro padre, pelo menos dentro da igreja católica, né? A gente confessa pro padre, mas eles ali, Jesus fala que eles não têm essa autoridade de perdoar pecados. Não sei, foi assim que eu entendi. E nem da salvação das almas, a gente não tem, né? Então, por exemplo, apesar daquela pessoa estar separada na igreja, vamos dizer, ele não quer obedecer às regras da igreja, foi separado. Isso não quer dizer que ele tá, que a alma dele perdeu-se, porque quem vai dar a última palavra é Deus. Então, isso, né? Mas que os homens podem fazer as suas leis, vamos dizer assim, né? Fazer as suas regras. Assim eu entendi. Quer dizer, pode ter ali um, um tribunal, vamos dizer, constituído de algumas pessoas mais sábias que vão dizer, ó, isso é certo e isso é errado. Não sei, o que vocês acham? Olívia, eu tenho, na primeira parte, em relação às religiões, eu acho que elas também usam de artifício essa paridade entre o bem e o mal, né? O mal é tão grande quanto o bem, né? É quase que no mesmo tamanho oposto, né? E aí usa também isso de um artifício, né? Tanto para julgar, para salvar, ou até mesmo falar que tudo para as mentes fracas não foi um desejo delas, mas sim uma influência de algo externo e que eles estão ali para impedir isso, né? E segundo, que eu acho nessa questão do julgamento, eu acho que, não sei se é no livro que fala de outros mundos, né, que estavam em rebelião e que estão tentando evoluir e como eles isolam essas pessoas que tentam perturbar, né? Eu acho que é no livro mesmo, né? Que dá um exemplo de outros planetas, né? Que passaram pela rebelião e que eles isolaram essas pessoas, até mesmo as que não estavam indo contra a vontade de ter um, um mundo unido, é, voltado para a evolução moral e outras, eles eram assim, ó, tentamos o que poderíamos, essas pessoas vão ficar isoladas em algum lugar
e eles tomavam a decisão entre si, sempre pensando no bem maior, né? Às vezes até decisões bem duras, né? Eu acho que é referente a isso, né? Que ele comenta, talvez, não sei. Também, eu acho que acredito que também. Palma, Meus irmãos, aí Jesus está se referindo, no meu entendimento, àqueles que cometeram pecados, né? Aos pecadores, aos iníquos, né? E, e que é feito tudo o que é possível, né? Dar todas as oportunidades para esses irmãos reconsiderarem as escolhas que levaram ele a ser um ser rebelde, pecador, né? O pecado tem duas variantes aí, né? O pecado e a iniquidade, né? São as duas variantes mais graves. É o caso do Lúcifer, aí eu acho que se enquadra bem no caso do Lúcifer. No caso do Lúcifer e dos rebeldes e dos pecadores, ele, caso ele não reconsidere, não se arrependa, ele não é julgado pelo Micael, porque quem cria não julga. Isso aí é o que está no livro muito claramente. Ele, quando é para ser julgado, que significa dizer, se não arrependimento, significa dizer a não vida, né? Ele escolheu a dissolução. Ele é julgado pelos anciões dos dias no nível do superuniverso. Para você ver como a coisa é grave, né? Para você extinguir uma personalidade, para tirar dela a possibilidade de ser consciente de si mesmo, do seu próprio processo, não é decidido no universo local, não, é decidido no superuniverso. É por isso que ele diz que a gente não pode julgar os pecadores, não pode perdoar pecados. Então, como ele não se arrependeu, perdoado no coração dele está, né? Então, Jesus fez tudo para que o Lúcifer, o Caligasta, reconsiderasse. E os outros centenas, milhares de seres que se encaminharam pela rebelião. E muitos se arrependeram, né? Mas o julgamento não é Jesus que faz, porque eles foram criados por Jesus, eles foram criados pelo Micael. São todos criaturas do Micael. Mas o Pai não julga. O Pai, o item misericórdia é muito mais forte do que o item justiça. Então, quando passa para a justiça, já não é mais ele que vai julgar o filho, já é os anciões dos dias. Ok. obrigada, Balma. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos continuar. Acho que é mais para baixo, né? É, Eu continuo ou alguém quer ler, não? Quem quer ler, não, né? Eu posso ler aí, Tá bom. colaborar. Vai lá. Simão Pedro era o apóstolo encarregado dos trabalhos, aqui cobriu aqui, dos trabalhadores. Simão Pedro era o apóstolo encarregado dos trabalhadores em Hipos. E quando ouviu Jesus falar assim, perguntou: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? E quantas eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus respondeu a Pedro: não apenas 7, mas até mesmo 77 vezes. E, portanto, o reino do céu pode ser comparado a um certo rei que ordenou uma verificação financeira
nas contas dos seus intendentes. E quando começaram a fazer esse exame das contas, foi trazido diante dele um dos seus principais servidores, que confessava dever 10.000 talentos ao rei. Ora, esse oficial da corte do rei, havendo passado por tempos difíceis, argumentou que não possuía com que pagar a sua obrigação. Assim, o rei ordenou que a sua propriedade fosse confiscada e que os seus filhos fossem vendidos para pagar o seu débito. Quando esse servidor ouviu a dura sentença, caiu com o rosto no chão diante do rei, implorando-lhe que tivesse misericórdia e que lhe concedesse mais tempo, dizendo: Senhor, tenha um pouco mais de paciência comigo, eu te pagarei tudo. Quando o rei olhou para esse servidor negligente e para a sua família, ficou comovido de compaixão e ordenou que fosse liberado e que sua dívida fosse totalmente perdoada. E esse importante servidor, tendo assim recebido a misericórdia e perdão das mãos do rei, retornou aos seus afazeres. Depois disso, encontrando um dos seus subordinados que lhe devia a mera quantia de 100 denários, aproximou-se dele e, pegando-o pela garganta, disse: Paga tudo o que me deve. E então esse servidor caiu aos pés do seu dirigente e, implorando-lhe, disse: Tem só um pouco de paciência comigo, em breve poderei pagar-te. Mas o servidor dirigente não demonstrou misericórdia para com seu companheiro servidor. E, ao contrário, mandou-o para a prisão até que pagasse seu débito. Quando os companheiros servidores viram o que havia acontecido, ficaram tão aflitos que foram contar tudo ao senhor e mestre, o rei. Quando o rei ouviu sobre o que o servidor dirigente fizera, chamou esse homem ingrato e implacável diante de si e disse: Tu és um servidor maldoso e indigno. Quando buscaste a compaixão, eu te perdoei graciosamente de toda a tua dívida. Por que tu não mostraste misericórdia também para com o teu companheiro servidor, do mesmo modo que eu mostrei misericórdia para contigo? E o rei ficou com tanta raiva que entregou o servidor ingrato aos soldados para que eles o prendessem até que ele pagasse tudo o que devia. E desse mesmo modo, o meu Pai Celeste mostrará a mais abundante misericórdia para com aqueles que graciosamente demonstrarem misericórdia para com os seus semelhantes. Como podeis vós vir a Deus pedindo consideração pelas vossas faltas, se tendes o hábito de castigar os vossos irmãos por serem culpados dessas mesmas fragilidades humanas? Eu digo a todos vós, graciosamente recebestes as boas coisas do reino, e, portanto, gratuitamente deveis dá-la aos vossos companheiros na terra. Assim, Jesus ensinou sobre os perigos e ilustrou a injustiça que é fazer um julgamento pessoal dos semelhantes. A disciplina deve ser mantida, a justiça deve ser administrada, mas em todas essas questões, a sabedoria da fraternidade deve prevalecer. Jesus investiu o grupo com a autoridade legislativa e judiciária, não o indivíduo. E mesmo esse investimento de autoridade no grupo não deve ser exercida com autoridade pessoal. Há sempre o perigo de que o veredito dado por um indivíduo possa ser deformado pelo preconceito ou distorcido pela paixão. O julgamento grupal é mais apropriado para remover tais perigos e eliminar as injustiças da proteção pessoal. Jesus buscou sempre minimizar os elementos de injustiça, de retaliação e de vingança. O uso da expressão 77
como uma ilustração de misericórdia e clemência, veio das Escrituras, em uma referência à exultação de Lameque por causa da arma de metal do seu filho Tubal-Caim. Ao comparar esses instrumentos superiores com os dos seus inimigos, exclamou: se Caim, sem nenhuma arma na mão, foi vingado 7 vezes, eu serei agora 77 vezes vingado. Obrigada, Balma. Aí é uma lição maravilhosa. Isso aí é para nós. Essa lição aí de Jesus é para nós. Nossa, essa lição que Jesus dá, né, de que o julgamento e a legislação também deve ser grupal, né? É muito importante, porque senão vira-se numa ditadura, né? Uma ditadura, e geralmente a pessoa com o poder na mão, não sei por quê, muitas vezes ela faz muitas injustiças, né? Então, tudo que tem que ser visto dentro do grupo. Muito interessante isso. Aí tem duas. Desculpa. Não pode falar. Aí tem duas coisas que eu acho muito interessante. Uma é a gente brande a espada da justiça com a maior habilidade, né? Mas quando é a espada Da a misericórdia. batuta da misericórdia, a gente não gosta de fazer. Sempre julga muito. Esse é um aspecto. O outro é a misericórdia, ela pode ser ministrada individualmente, mas a justiça só em grupos. Essa aí é uma sabedoria. Tanto que quando é para julgar os pecados, embora seja na esfera do superuniverso, não é só um que julga nessas esferas, né? Para fazer um julgamento desse, é um conjunto de seres extremamente Comissões e evoluídos, né? comissões, né? É isso. Legal. Mais algum comentário? Aí fica bem nítido, né, o perdão, e Jesus já ensinou no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é uma condição mesmo, né? Aquele que não perdoa e, e a gente tem aquele ego, né, muitas vezes de ofensa. Eu já estava comentando com alguém que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente ouve alguma coisa e se ofende, mas a pessoa não falou por mal, né? A pessoa não quis dizer, não quis, não foi a intenção dela te ofender. E a gente se ofende, né, por alguma razão. E já fica assim de cara virada com a pessoa. Nossa, aquele lá é assim, assim, sabe? Que a gente julga para julgar na hora, assim, né? Não é que nem a criança, né, que é mais pura, né? A gente já tem aquele preconceito. Lógico, já viveu bastante coisa, tá certo, né? Já foi repreendido várias vezes para não fazer isso, para não fazer aquilo. Então a gente se espelha, mas eu vejo como a gente tem que, quando a gente ouve alguma coisa, a gente tem a primeira impressão, a gente tem que parar, pensar para ver se é isso mesmo, né? Até estava falando assim, ó, eu prefiro pensar que a pessoa não teve essa intenção, que ela não teve a intenção de me ofender ou de ofender outra pessoa ou de falar aquela questão com aquela intenção, né? Porque e depois tem as fofocas, né, da vida. Nossa, como a fofoca, e às vezes assim, você está falando uma coisa e a pessoa acha que você está falando de alguém.
Mas tem tanta coisa que dá confusão na vida, né? Como que a gente não deve julgar nunca? E a gente sempre tem que falar, não posso. Nossa, eu ouvi, será que ela falou isso? Não, não, não. Não, não pode ser, não pode, não vou, não vou pensar, não vou julgar, não deve ser isso, né? Vou pensar que é de outra maneira, porque a gente tem assim, e de se ofender muito fácil, né? De se ofender, nossa, por que que ela fez isso, por que que ela fez aquilo, né? Ofendida, magoada, ai, agora eu não vou falar nunca mais. Perdoar é uma coisa assim, não sei. Para certas pessoas parece ser mais fácil, mas para certas pessoas é uma dificuldade, né? Uma dificuldade. Então eu fico pensando assim, nossa, eu acho que a gente vai ter que, de certa maneira, perdoar, mesmo que aprender, e é aprender a perdoar. Eu acho que é um aprendizado que a gente tem, né, de perdoar, porque muitas vezes não é fácil, não. Então, porque às vezes tem muitas injustiças, inclusive, né, que muitas pessoas sofrem. Quem já não sofreu injustiça? E todos nós aqui já sofremos algum tipo de injustiça, né? Aí você pensa, como diz o Bauman, né? A gente não tem desculpa para nada, porque Jesus na cruz falou: perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, e do outro lado, como o Daniel falou, né? Acho que o Daniel já teve que sair. É, do outro lado, também, né? Eles não sabiam o que faziam, não me lembro bem como o que o Daniel falou, né? Mas tem o outro lado da questão também, da gente não julgá-los, né? Porque Jesus já perdoou eles, estão perdoados. Mais alguém ou continuamos? Então vamos continuar. Quem quer ler? Sulê. Obrigada. O estranho pregador. Jesus foi a Gamala para visitar João e aqueles que trabalhavam com ele naquela cidade. Nessa noite, depois da sessão de perguntas e respostas, João disse a Jesus: Mestre, ontem eu fui até a Astarote para ver o homem que estava ensinando em teu nome, e até mesmo clamando ser capaz de expulsar demônios. Ora, esse homem nunca esteve conosco, nem jamais nos seguiu. Por isso, eu proibi-o de fazer essas coisas. E então disse Jesus: Não o proíbas. Não percebes que esse evangelho do reino em breve será proclamado em todo o mundo? Como podes esperar que todos aqueles que acreditam no evangelho fiquem sujeitos à tua direção? Rejubila-te, porque o nosso ensinamento já começou a manifestar-se para além das fronteiras da nossa influência pessoal. Acaso tu não vês, João, que aqueles que professam fazer grandes trabalhos em meu nome acabarão finalmente dando suporte à nossa causa? Eles certamente não se apressarão em me maldizer. Meu filho, em questões dessa espécie, seria melhor que tu reconhecesses que aquele que não está contra nós está a nosso favor. Nas gerações vindouras, poucos homens que não são integralmente dignos farão muitas coisas estranhas em meu nome, mas eu não os proibirei. Eu te digo até mesmo,
quando um copo de água for dado a uma alma sedenta, os mensageiros do Pai sempre registrarão um tal serviço de amor. Essa instrução deixou João bastante desconcertado. Será que ele não tinha antes ouvido o mestre dizer: aquele que não está comigo está contra mim? Mas João não havia percebido que, nesse caso, Jesus estava referindo-se à relação pessoal do homem com os ensinamentos espirituais do reino, enquanto do outro caso, a equiparação havia sido feita com as relações externas e amplamente sociais dos descrentes para com as questões do controle administrativo e jurisdição de um grupo de crentes sobre o trabalho de outros grupos, os quais finalmente iriam compor a fraternidade mundial vindoura. Contudo, muitas vezes João declarou essa experiência por ocasião dos seus trabalhos subsequentes em benefício do reino. E, com frequência, os apóstolos consideraram como ofensiva toda a pregação daqueles que decidiram ensinar em nome do Mestre. Sempre lhes pareceu impróprio que aqueles que nunca se sentaram aos pés de Jesus ousassem ensinar em nome dele. Esse homem, a quem João proibiu de ensinar e trabalhar em nome de Jesus, não deu atenção maior à proibição do apóstolo. Ele continuou com os seus esforços e formou um grupo considerável de crentes em Canatá. É Canatá que fala? Canata. Antes de ir para a Mesopotâmia. Esse homem, Adem, havia sido levado a acreditar em Jesus por meio do testemunho daquele demente a quem Jesus curara perto de Quereçá, e que com tanta confiança havia acreditado que os supostos espíritos impuros que o mestre expulsara dele haviam entrado na vara de porcos, levando-os todos a se destruírem, caindo de um precipício. Obrigada, Angélica. Nada. Então, o que mais chamou a atenção de vocês nessa parte? A mim chamou a atenção que Jesus não se importou, né, de estar assim ensinando no nome dele, curando, dizendo que tirava demônios, né? Acho que é isso, deixa eu ver. Acho que era isso, que tinha o poder. Jesus não proibiu essas pessoas, né, de ensinar em nome de Jesus. É interessante essa parte, porque Jesus disse, ó, eles vão me amar, né? Ele não se importou muito assim com o modo, mas que eles estavam, de certa maneira, do lado de Jesus. É interessante essa questão, né? Quer dizer que não é bem falem mal, mas falem de mim. Mas é falem de mim, né? Falem, estão espalhando, de certa maneira, o reino. O que vocês acham? Eu acho que, desde que a pessoa esteja fazendo um bem, pregando o amor, claro que não precisa ser discípulo de Jesus para
para que Jesus o considere, né? Uhum. Porque ele está fazendo um papel através do ensinamento de Jesus, através de ter acreditado no ensinamento de Jesus, né? Então, Uhum. eu acho que desde que a pessoa esteja pregando o bem, o amor, então não Tá tem, bem, né? não tem por que ser Sim, discípulo só, né? é verdade. Bom, Eu interpreto aí é o seguinte, é que esse trabalho da salvação humana, da religião de Jesus, não tem dono, não. Uhum. Isso aí é sem dono, não Uhum. tem propriedade, não tem, não tem dono. Isso é um trabalho que naturalmente vai se espalhando, né? As pessoas vão se... Porque tem uma grande parte da sensibilidade que não vem da divulgação exterior, né? Eu estava lendo agora há pouco, algumas poucas semanas atrás, o Brunton, que é um filósofo, um místico também, né, inglês, Paul Brunton. Aquele camarada viu muita coisa. Aquele camarada foi fundo. E ele transmitiu com uma linguagem tão simples que ele não fala, ele não conheceu o livro de Urântia, né? Mas ele tem uma linguagem que é urantiana, né? uhum. Ele tem uma passagem, eu tenho até aqui pelo celular, que eu fotografei a página da computador. Ele diz que o homem tem dentro dele uma fábrica de produzir pensamentos. Tu vê como ele é simples. E que o É. homem perdeu o controle dessa fábrica, perdeu a chave. Quer dizer, ele fala e que naturalmente, quando ele calar a voz dessa mente material, né, se for usar o termo urantiano, ele encontra o eu superior dele. Na verdade, ele está querendo falar do ajustador. Então, assim, é a mesma linguagem, aliás, é o mesmo raciocínio, mesmo discernimento, melhor dizendo, de uma pessoa que nunca leu o livro. E tem outros também que conseguiram penetrar nessa prática, né? Ele não tem, logicamente, a profundidade do que promove esse assunto, o livro, mas ele viu muita coisa, embora não tenha nada a ver com o livro de Urântia. A gente não É, pegou aquela música do Gilberto Gil, aquela música do Gilberto Gil, é o processo de salvação todo, você interpretando de acordo com o que o livro nos ensinou e a gente compreendeu, né? é verdade. Mais alguma consideração a respeito disso? O que o Bauman acabou de falar é tão importante porque a gente não pode ser fanático de que só esta linha está certa. Não. É, A gente vê muita coisa, pessoal que gosta de ler, né? Então, existem livros realmente maravilhosos e que, quando a gente está lendo, a gente fala: nossa, será que eles se basearam no livro de Urântia? Então, muita coisa bate, porque a verdade ela foi, é e será sempre a verdade, né? sim. Então, é, realmente, a gente chega, às vezes, a entrar até em êxtase em determinadas leituras. Então, é isso. É como essa passagem que eu acabei de ler, né? Que eu não posso acreditar só
nos discípulos de Jesus. Não, eu tenho que acreditar naqueles que também estão falando a verdade, né? Praticando a verdade, falando sobre o amor, praticando o amor.